Olá, queridos alunos do competitivo. Estou enviando para vocês um vídeo com a partida que vimos na aula desta segunda-feira, dia 27, jogada entre o famoso jogador alemão Sirbert Tarrasch, que viveu nos anos no final do século XIX e início do século XX, 1862 a 1934, e de pretas, outro jogador alemão, também muito bom na época, o Karl Scherter. Tarrasch, ele, na época, no auge dele, foi considerado um dos 4 melhores jogadores do mundo, ao lado do primeiro campeão mundial de xadrez, que foi o austríaco Wilhelm Steinitz, foi campeão mundial no ano de 1886, o seu desafiante, o russo Chigorin, e o segundo campeão mundial de xadrez que seguiu ao Steinitz, que foi Emanuel Lasker. Esses 3 jogadores, junto com Tarrasch, eram considerados os 4 jogadores mais fortes no final do século XIX e início do século XX. A partida em questão é uma partida simples que ilustra claramente as 3 fases do jogo: a abertura, as manobras de meio jogo e a parte final, que culmina com um poderoso ataque das brancas. Então vamos à partida. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Tarrasch, de brancas, joga a abertura espanhola, de moda até os nossos dias, até os dias atuais. Ela continua sendo muito praticada entre os grandes mestres e é considerada uma abertura clássica, a mais antiga do xadrez, muito estudada no ano de 1561 pelo jogador e padre espanhol Ruy López de Segura. Inclusive, esse jogador escreveu um livro de 151 páginas falando somente sobre esta abertura. A ideia é muito simples: rápido desenvolvimento do cavalo e do bispo e roque, num primeiro momento. As pretas jogam a defesa conhecida como defesa Steinitz, em homenagem ao primeiro campeão mundial de xadrez, Wilhelm Steinitz, que adotava sempre esta jogada nesta posição. Depois não, também se jogou e se joga atualmente A6 atacando o bispo, ou diretamente cavalo F6. São as principais jogadas das pretas, junto com D6. D4. Então, para quem for reproduzir a partida, que eu também estou enviando para vocês o arquivo com o diagrama, vocês verão lá os meus comentários. Aqui eu vou resumir. As brancas estão prontas para fazer o roque e decidem aumentar a sua presença no centro, atacando o peão. As pretas defendem o cavalo que estava cravado. Cavalo C3. Não adiantava querer ganhar o peão do centro, e não era o momento para fazer isso. Por exemplo, bispo captura cavalo, tira a defesa do peão de E5. As pretas capturam com o bispo e criam um ataque no peão de E4. Portanto, se você captura aqui, troca as damas para evitar a perda do roque e captura o peão, as pretas também capturam o peão, e inclusive numa posição um pouquinho vantajosa, porque atacam o peão de G2 e de C2.
Então, vou retroceder aqui. Cavalo C3, cavalo F6, roque, bispo E7, torre E1. Após colocar o rei em segurança, a torre de F1 ocupa a coluna central, apoiando e defendendo mais uma vez o peão do centro. Nesses anos todos onde eu joguei inúmeros torneios de xadrez, li inúmeros livros de xadrez, e eu aprendi que você precisa sempre super proteger as suas peças. Evite deixar peças indefesas. Quanto mais proteção, menos surpresas. Então, aqui o peão do central é um peão importante e a torre defende esse peão do centro. Cavalo capturou o peão do centro. Houve uma troca de cavalos. O peão capturou. Os bispos estão atacados. As brancas trocam o bispo, porque o cavalo também está atacado. Cheque. A dama captura e a dama captura. Bom, o que aconteceu nesse momento? As pretas resolveram fazer uma série de trocas no centro. Essas trocas, como resultado, as brancas obtiveram uma posição um pouco melhor, porque o seu rei já está protegido, a torre em ação no centro, mas principalmente a dama branca ocupa uma posição central muito melhor do que a dama preta. Mesmo assim, é preciso levar em conta o seguinte: as pretas não cometeram nenhum erro. Jogaram até o momento jogadas boas de desenvolvimento, estão prestes a fazer o roque. A única desvantagem é, digamos, que elas têm um pouco menos de espaço do que as brancas. Claro, se as brancas conseguirem aumentar essa vantagem, e as pretas não conseguirem responder à altura, elas poderão ter problemas lá para frente. Roque. E aqui também eu fiz um longo texto, quem tiver paciência para ler ao reproduzir a partida, eu acredito que todos vocês deveriam ler com muita atenção, não uma vez, várias vezes, vale a pena. Isso é um momento importante do jogo. Eu desenvolvi razoavelmente as minhas peças, eu tenho algumas peças no centro, eu já fiz o roque. O que fazer daqui para frente? Então, a prioridade das brancas é resolver a saída das suas demais peças, principalmente o bispo e a torre. Somente após essas peças entrarem em jogo é que as brancas poderão pensar em melhorar a sua posição e tentar atacar. Antes disso, qualquer jogada diferente, que tenha objetivos diferentes deve ser considerado perda de tempo. Por exemplo, avançar o peão em E5, jogar um peão em H3, sair com um cavalo em D5 ou em A4, sem resolver o problema da torre e do bispo, nada a fazer. E as brancas, então, olhando a posição com atenção, entendem que o bispo na diagonal principal apontará diretamente contra o roque. Com uma vantagem de espaço, elas querem atacar. Então, segue a jogada B3. As pretas, por sua vez, precisam também decidir a posição das suas torres e, principalmente, pensar na defesa de um roque que se verá atacado com o bispo. Torre de F para E8, coluna central, bispo B2 e bispo F8. Reparem como as pretas se preparam para superproteger o peão de G7. Então são jogadores experientes que têm clareza das jogadas que estão fazendo. Torre de A para D1. Agora sim,
todas as peças brancas estão prontas para a segunda etapa do jogo. Eu não diria para um ataque ainda, mas estão prontas para a fase seguinte, que é uma fase mais difícil de manobras, e justamente quando quando o nosso adversário joga com solidez, não se enfraquece, a arte é tentar fazer com que ele crie fraquezas na sua posição, que ele se enfraqueça com algumas jogadas muito sutis, e as brancas, com muita maestria, vão fazer isso. Dama C6, a dama ganha um pouquinho mais de espaço, sai lá do seu esconderijo. Torre E3, D3, perdão. Pronto. Essa primeira jogada que pode levar a algumas preocupações para as pretas. A torre, a partir da terceira fila, está pronta para passar ao flanco do rei e em qualquer momento criar um ataque sobre o roque. A torre sozinha não consegue fazer nada, mas a torre, mais uma dama, mais um bispo, podem criar problemas sobre o rei. Vamos ver. Torre E6. Então as pretas continuam jogando de uma maneira muito sólida, e a ideia é trazer a última torre para o jogo. As brancas reforçam a defesa do peão E4. Ainda não está claro para elas como elas vão atacar. Tudo vai ser em função do que as pretas também vão fazer. Mas uma possibilidade é pensar que este peão poderá avançar em algum momento. Por exemplo, uma jogada como F4 e E5 poderia ser um plano. A torre, então, reforçou o controle do centro. H3. É uma jogada, digamos, não de espera, porém as brancas ainda não decidiram exatamente como vão atacar. Esse peão, além de dar uma casa de fuga para o rei, pensando lá para frente, eventualmente, se as brancas decidirem atacar o flanco do rei, esse peão controla a casa G4. E como a gente vai ver lá para frente, as brancas podem iniciar um ataque avançando seus peões. Dama B6. Com clareza da sua situação, pouco espaço, e percebendo que elas vão poder ser atacadas no flanco do rei, as pretas propõem a troca das damas. Geralmente o que é bom para um jogador é ruim para o outro, e vice-versa. Então, a troca das damas favoreceria as pretas, já que sem as damas diminuem as chances de ataque. Notem como esse bispo e essa dama estão apontando para a casa G7. Se é bom para as pretas trocar as damas, não deve ser bom para as brancas. As brancas querem manter as damas, para justamente manter as chances de ataque. Então, estas decisões, elas são importantes. É diferente quando você joga com uma noção, com um pequeno plano, do que você ficar movimentando as peças de uma maneira caótica. Quem não souber o que significa a palavra caótica, bom momento para aprender mais uma palavra, procure no dicionário. Movimento caótico, descoordenado, onde as peças elas ficam zanzando para lá e para cá no tabuleiro, sem objetivo claro. Aqui as brancas colocam a dama na casa D3, evitam a troca, e a dama está de olho ali na casa H7. O cavalo pronto para dar um salto e ocupar o centro. As pretas então se veem obrigadas a controlar essa casa do centro, e surge a primeira concessão, ou seja, as pretas criam uma pequena debilidade na sua posição, que é o peão de D6, que perdeu a sua defesa natural.
no seu companheiro de C7. Não é grave ainda, porque o peão está defendido não somente por uma torre, mas pelo bispo. E também não se vê como as brancas podem criar um ataque maior sobre esse peão. Eventualmente seria possível remanejar uma torre para D1, o bispo para A3 e de repente criar um ataque sobre esse peão. Mas as pretas elas têm defesas suficientes. Então as brancas escolhem um outro tipo de jogo. Cavalo A4, ganhando um tempo atacando a dama, mas não com o objetivo de capturar a dama. Obviamente a dama vai se retirar. A ideia escondida atrás da jogada cavalo A4 é a jogada C4. As brancas reforçam o controle do centro, principalmente a casa D5, e ganham mais espaço. Evitam que esse peão em algum momento avance, liberando o bispo. Cavalo D7. As pretas continuam jogando bem. Aqui talvez elas pudessem optar por uma defesa um pouco melhor. Jogar o peão em G6, aproveitando que o cavalo está defendido pela torre. E, em seguida, colocar o bispo na casa G7, reforçando o controle do centro e dificultando o ataque das torres sobre esses peões. Nesta formação fica difícil, né? A torre aqui, por exemplo, ela bate contra uma rocha. Peão de G6 solidamente defendido. Então talvez aqui comece a posição, digamos, comece a ficar um pouquinho pior para as pretas ao não optarem por esta defesa e retornarem com seu cavalo para D7. A ideia parece trazer o cavalo para E5 atacando a dama. Mas essa casa é facilmente controlada. Se for o caso, né, um peão pode avançar para F4. E a dama, obviamente, quando atacada, sairá desta casa. Rei H1. Jogada difícil. Difícil de entender para quem não domina a arte do ataque. Eu diria que esta jogada é uma jogada preparatória para o ataque, que vai se dar à base do avanço dos peões. Avançar os peões na frente do rei, desprotegendo o seu próprio rei, sempre é perigoso. Mas quando você é um grande mestre e domina essa arte, você entende quando isto é possível e quando não. O rei na casa H1 está totalmente protegido e reparem como as peças pretas estão muito longe de poder criar algum tipo de ataque sobre esse rei. Por este motivo, o ataque das brancas é muito forte. Vamos ver como prosseguir. F6. Então, as pretas reforçam, né, a defesa do rei, limitam a ação do bispo e querem criar uma fortaleza em torno do seu rei, dificultando o ataque das brancas. Dama C2. Outra jogada preventiva. O cavalo certamente virá para E5 atacando a dama. Cavalo E5, a dama já está protegida. E agora cavalo C3. Então, eu comentei isto no texto, dizendo que um bom técnico jamais esquece dos seus jogadores, inclusive aqueles que estão no banco de reserva, poderão ser convocados a qualquer momento. E o cavalo em A4 já cumpriu a sua missão, que era o de possibilitar o avanço de C4. Feito isso, imediatamente ele retorna ao centro das ações para colaborar com as demais peças junto para o ataque. Eu considero essa partida uma partida modelo e foi jogada
se não me engano, em 1900 e pouco. Está lá a data da partida, vocês vão poder ver. Uma partida exemplar. Poderia ter sido jogada no ano de 2020 e não deixaria nada a desejar com as técnicas modernas do xadrez atual. Cavalo F7. Primeiro sinal de ataque, primeiro sinal de preocupação. O peão avança para G4 e está pronto para avançar para G5 e entra na luta do corpo a corpo. A ideia é tentar provocar uma troca de peões e abrir a coluna G para as torres brancas, que logo serão trasladadas, transferidas para esta coluna. Dama A5, a dama ela ameaça passar para a defesa em G5. Torre D1. A dama retornou. H4. Então os peões eles começam a se tornar ameaçadores. Cavalo E5 atacando o peão de G4. E a torre se posiciona atrás do seu peão, defendendo o peão, e apoiando o avanço do peão para G5. Cada vez mais, a posição se torna perigosa para as pretas. Cavalo F7, F3. Outra jogada fundamental. As brancas reforçam o controle do peão E4, sem o qual as torres pretas poderiam fazer uma invasão através da coluna E, e defendendo o peão de E4, com o peão de F3, liberam o cavalo e a dama desta tarefa de ter que defender este peão central. Então note com que paciência as brancas vão construindo a sua posição, né? Trazendo as peças, reforçando os pontos que poderiam ser vulneráveis, né? Como o peão de E4, cuidando do rei em H1, né? Que já não está mais exposto a ataque das pretas, das peças pretas, fora do seu alcance, né? Uma partida impressionante. Cavalo H8, compasso de espera. Cavalo E2. Olha só a manobra deste cavalo incrível, né? Ele saiu da casa B1, foi para C3, atacou a dama, cumpriu a sua missão permitindo o avanço de C4, retornou para C3, para não ficar esquecido lá na borda do tabuleiro, e agora, a partir da casa E2, ele está pronto para evoluir para a casa D4 e F5, já, né, bem próximo ao rei preto. Isso sim é uma partida de xadrez. Dama C7, a dama preta, sem ter o que fazer nessa diagonal, está prestes a retornar para a defesa. Torre G1. As brancas convocam a outra torre antes do assalto final. Dama F7. As pretas tentam se amontoar, né, e amontoar suas peças em torno ao roque das pretas. E cavalo D4, então o cavalo ocupa o centro, ganhando um tempo importante ao atacar a torre preta. E aqui vale a pena vocês pararem o vídeo, pausarem e olharem um pouquinho a posição. Comparem a atividade das peças brancas com a atividade das peças pretas. Notem como o bispo de B2 é uma peça de ataque e o bispo de F8 uma peça de defesa. Reparem o cavalo de D4 no centro
com a triste situação do cavalo em H8. Qual é o futuro, né? Qual é o futuro, o destino que o futuro pode reservar a esse pobre cavalo, né? Torre E7. E agora G5. Então, com todas as peças prontas para o ataque, agora começa a agressão propriamente dita. Depois de G5, a ameaça é capturar o peão. Esse peão está cravado. A dama não poderá ir para F6 por causa do ataque a descoberto, né? Com o cavalo vindo para F5. E a dama estará em perigo, a torre estará em perigo. Então, a resposta é praticamente obrigatória. E agora, claro, não cometer o erro de capturar com o peão. Todo o esforço jogado para fora, né? A ideia era justamente abrir a coluna G para as torres. Tá? Então a torre captura e reparem como, de repente, todas as peças se concentram contra uma única casa. E a casa G7, peão defensor do rei. O pobrezinho do peão ele avança, acreditando estar mais protegido nessa casa do que em G7. O peão de H7, tem um cavalo. Por outro lado, a diagonal ficou completamente aberta e agora o ataque é irresistível. Cavalo F5. Aqui eu apenas marquei a trajetória desse cavalo, né? E como esse cavalo ele decide praticamente o jogo, atacando a torre, atacando o peão de D6, criando inúmeras ameaças, principalmente dando a casa C3, abrindo a diagonal, né, para que a dama então possa atacar através dessas casas pretas. Torre E5. As pretas resolvem sacrificar a sua torre, né? Bispo captura a torre, torre captura bispo, e esse bispo que representa uma ameaça mortal estaria fora de jogo. Claro, a partida já estaria liquidada de todos os modos. Mas as brancas querem mais. As brancas não se contentam em ganhar uma torre em troca do bispo, e elas querem, na verdade, que a torre saia da casa E5 para liberar justamente essa diagonal. Elas entregam o peão de G4, só que essa captura leva a uma derrota imediata com a jogada dama C3 e o cavalo não tem defesa, é mate. Eu não posso jogar o bispo na casa G7, porque eu tenho ali 1, 2 e 3 peças atacando essa casa, né? Eu simplesmente capturo o bispo. E claro, se a dama captura, é mate. Então, após o ataque à torre, o peão ameaça capturar a torre, as pretas decidem eliminar o perigoso cavalo. Mas, depois de peão captura, a ameaça agora é capturar o peão. Se bispo G7, por exemplo, eu posso simplesmente trocar o peão ameaçando a dama. E se o peão captura, ou se o cavalo, por exemplo, se o cavalo captura é pior ainda, porque eu simplesmente ataco o cavalo, né? E quando ele sair, eu tenho as duas torres aqui atacando o bispo, a partida acabou. Reparem como o rei em H1 está seguro, nenhuma peça preta consegue dar sequer um cheque. Então, esse peão captura, eu posso trocar os bispos, e tanto faz capturar com o rei ou com a dama. Se capturar com o rei, por exemplo, eu posso continuar o meu ataque, ameaçando torre e captura peão. Ou se dama captura, eu posso simplesmente capturar o peão, atacando a dama. E se o cavalo captura, a torre captura.
defendida pela dama branca. Ela está cravada. As brancas ganham a dama e a partida. Vale a pena vocês reproduzirem e lerem os comentários, não uma vez, várias vezes, né? Uma leitura, uma releitura, uma vez por semana. Reproduzam a partida, tentem entender as jogadas para que vocês possam melhorar o seu jogo nas próprias partidas. Espero que vocês gostem e até um próximo momento.